Ok, já está contigo. Eita, não aparece aqui. Maria. Calma, gente. Será que é esse daqui, ó? Uhum. Porque ele não aparece a imagem, né? Não foi? É esse. Mas me deixa eu achei pra gente aqui. Melhor, né? Uhum. Tá perfeito, tá? Tá aparecendo, gente? Perfeito. Obrigada, bem-vindo. Pronto. Oi, gente, boa noite a todos. Essa aula ela ficou para mim, e aí eu não pude dar na semana passada, então a Cris e o Jorge fizeram esse favorzão para mim de começar, né? E esse capítulo, que é o capítulo 13, ele é um capítulo bastante extenso, ele é um capítulo bastante profundo, e é, ele é um dos capítulos que mais me marcou até agora. Eu ainda não li o Evangelho todo, inteiro. Às vezes, assim, acompanhando alguns trechos, né? Mas realmente é um dos que mais ele me tocou, principalmente porque numa das partes que fala desse capítulo, que é a beneficência, ele traz a caridade, né? E a caridade, ela é um grande resumo do que nos leva ao caminho de Deus. Então, a gente vai dar continuidade, né, à aula, e como bem a Cris colocou na aula passada, não existe uma simples tradução para o nome desse capítulo, né? Esse título, na verdade, ele vai se desenrolando e por isso que é um capítulo tão grande, inclusive na parte da beneficência que traz a caridade, né? De diversas formas e como instrução mesmo dos espíritos, né? De vários espíritos amigos. É muito extenso porque são coisas que a gente realmente precisa, né? Eu estava conversando hoje com a Maria de como é extenso. E é extenso porque a gente precisa mesmo, né? Ver de todos os ângulos, e os espíritos, eles foram tão completos em trazer diversas formas para que cada ser, dentro da sua completude, pudesse entender e ter a possibilidade de um ângulo, né, diferente de interpretação. Então, toda essa gama de informação, né, que realmente é um capítulo muito grande, muito extenso, ele vem justamente para, de diversas formas, fazer com que a gente entenda, né, que basicamente a gente tem que fazer o bem sem realmente esperar alguma coisa em troca, né? E isso vem de diversas formas mesmo, assim. Então a gente vai continuar nos infortúnios ocultos. Calma aí, que eu preciso tirar esse negocinho aqui para não me atrapalhar na leitura. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Porém, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como o das pessoas que jazem sobre um catre sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Eu achei muito interessante isso daqui, porque até eu moro com a Maria, né? Então, conversando com ela sobre isso, ela teve uma visão e eu já tive uma outra. Qual foi a minha visão de entendimento sobre essa questão, né? Que
basicamente, depois ali no decorrer a gente vai entender que muitas vezes a gente não necessariamente, a gente passa por situações difíceis e opa, o nosso primeiro intuito chega a ser reclamar, né? A gente não entende que a gente está passando por algo que é justo, e que dentro dessa justiça, mesmo que a gente tenha o sofrimento, a gente tem todo o apoio divino para que a gente consiga restabelecer a paz interior. E é muito engraçado porque atualmente, agora, sim, está acontecendo algumas coisas aqui no núcleo familiar e que estão me deixando bastante aflita. E muitas vezes eu acabo colocando foco onde eu não consegui resposta e esqueço de agradecer todo o suporte que eu já tive. E isso é muito marcante porque até conversando aqui a gente chegou no entendimento de que vamos trabalhar com as informações que chegaram, né? Então, todos os sofrimentos, todos os desastres particulares que ele traz aqui, né? Mesmo que passem despercebidos, talvez para alguns, para Deus, nada passa sem que a gente note. E sem que a gente note, não, sem que ele note. Então, ele consegue ter sempre a visão do todo e fazer com que todos sejam atendidos, né? Todos consigam receber aquilo que precisam, né? Independente de toda dor que a gente tenha de uma forma generalizada, né? Então, por isso que ele fala ainda das particularidades, mas ele também fala sobre os desastres gerais. Eu ouvi um áudio em algum momento ali, alguém queria falar alguma coisa? É porque eu diminuí todos os vídeos, então eu não consigo ver nada aqui. Não sei se alguém queria falar algo. Ah, meu Deus. E aí, então eu vou dar continuidade, tá, gente? E aí é muito interessante porque ele traz depois a historinha de uma senhora, né, que vai ajudar, né, os mais necessitados, e ela vai até de uma forma mais simples, né, para que eles não se sintam humilhados. Então ela não vai, né, toda pomposa, né, então ela tem o cuidado ainda de se cuidar e não colocar a melhor roupa, vamos dizer assim, para que não insulte, né, e junto com ela também ela leva a filha dela. E durante toda essa historinha que traz ali no Evangelho, que eu não coloquei aqui porque, né, eu trago muita parte do Evangelho, então algumas coisas eu tento dar uma enxugada. Então, basicamente, nessa historinha fala sobre essa mulher, né, que toma cuidado sobre a questão do traje que ela vai, quando ela vai de encontro ali com as pessoas para auxiliar, né, e também que ela leva a filha dela para que através do exemplo a filha dela consiga aprender sobre essa caridade, né, sobre o servir ao próximo, sem holofotes, sem esperar alguma coisa em troca, mas pelo simples fato de servir. E eu vou ler uma parte aqui que fala sobre isso, né, mas porque ela está levando o exemplo para a filha, né? Porque se ela fizesse alguma coisa para a filha entregar, a filha, ao entregar, ela não estaria sendo caridosa, porque ela não tem mérito sobre essa entrega, né? Ela está simplesmente repassando algo. Então, ao aprender exatamente de uma forma pura o que significa servir ao próximo, ela futuramente pode fazer, né? Inclusive, a gente vai conversar sobre várias formas de caridade, né? Porque às vezes a gente pensa na caridade como algo material, e bem como a Cris falou na aula passada, não existe o servir ao próximo só de uma forma material, até porque não somos só matéria, né? Temos a matéria nesse momento, mas não somos só, não nos resumimos a ela.
Então, existem muitas vertentes e muitas formas de praticar a caridade, e nenhum ser é tão pobre que não possa ser caridoso. Então, eu vou trazer um pedacinho aqui do Evangelho, tá? Por que esse traje tão singelo? E aí, dessa senhora que foi servir, né, aos necessitados. E aí a resposta: para não insultar a miséria com o seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha. Então, para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. Sua filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar alguma coisa às mãos para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisto? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Isto não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para estas criancinhas. De modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? Eu acho muito bonito isso, porque os espíritos, né, que trazem todas essas informações no Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam sobre isso, que não importa qual é a religião, o que ela segue. O importante é que ela seja cristã, verdadeiramente cristã. E o que é ser cristão, a não ser seguir os passos de Cristo? Então, essa parte do infortúnio, né? Dos infortúnios ocultos, fala muito sobre isso, então, né? Sobre a gente realmente ter o mérito, sobre a gente poder aprender sobre como se comportar sem que a gente diminua o outro. Porque muitas vezes a gente faz isso, mas a gente nem percebe, né? Muitas coisas, inclusive, a gente tem de respostas impulsivas, rápidas, porque não nos damos conta. E os espíritos, eles trazem de uma forma tão amorosa todas essas informações para a gente. Cris, Jorge, Maria, quem está mais aqui na sala? Cláudia, Helena. Tem algumas pessoas que eu não conheço aqui. Vocês gostariam de colocar alguma coisa, algum insight, algum entendimento sobre? Oi, Tati. Oi, Cris. Tudo bem, né? Então, né, essa parte ali que ele fala que não importa a religião, também me chamou muita atenção, no sentido de que como a gente segrega as coisas, né? Separa, divide, e aí a gente volta a falar daquilo que a gente fala sempre, que é essa divisão que a gente tem dentro da gente, ela se manifesta, né? E não é só aqui na caridade ou nessa parte do evangelho, mas é essa observação que a gente precisa fazer do quanto a gente escolhe. Escolhe no sentido de ou é uma coisa ou é outra. E às vezes esse movimento ele é tão despercebido que a gente vai vivendo uma vida escolhendo como se eu não pudesse né, ter mais de uma coisa, vamos dizer assim, olha, ou eu gosto disso ou eu não gosto. A gente tem muito disso, né? E, ou é espírita, se é espírita é bom, se não é, já não é tão bom. Então, essa reflexão eu acho ela muito importante, porque se nós somos uma unidade, o que me importa, né? O que importa? Qual a religião a pessoa professa? E eu acho que partir desse pensamento é um pensamento libertador, né? É uma compreensão maior, de começar a ver esse todo, né? Que ele tanto fala. É isso, nega, obrigada. Eu que agradeço. Me chamou muita atenção, me tocou muito profundamente, porque é bem sobre isso, né? A gente, às vezes, assim, eu tenho um certo receio, já percebi isso em mim, não sei se vocês também têm,
de falar com alguém assim e de falar tão deliberadamente, né, sobre Jesus e sobre Deus. Mas o que eu mais tenho aprendido é que a gente não precisa dar nomes para falar sobre Jesus e Deus, né? E hoje mesmo eu estava falando com uma colega e eu estava pedindo ajuda sobre até esse momento que eu estou passando agora. E no meio da conversa, assim, ela, tá, posso te mostrar um texto que eu fiz e eu queria que tu me desse tua opinião e tal. E ela se sentiu à vontade para trazer isso para mim, sobre uma crise de identidade que ela teve, que ela está. Dá para dizer que ela está passando, né? Não que ela passou, porque ela ainda está digerindo sobre isso. E ela fez um texto e me passou, e aí ao longo da conversa eu perguntei para ela se ela tinha realmente alguma crença, né? Alguma fé. E eu achei é, interessante, talvez curioso, que ela falou: olha, no momento eu não tenho fé nenhuma, porque eu não acredito nem em mim mesma. E olha quanta dor para uma frase dessa, né? Mas que faz todo sentido, né? Se for olhar como é que a pessoa vai acreditar em Deus se ela não acredita em si? Como é que ela vai acreditar na existência de Deus se ela não acredita nem na sua própria existência? Sendo que Deus é a centelha que está em nós. Então, se eu não acredito em mim, se eu não aposto nada em mim, né, Deus realmente não tem sentido, né? Mas realmente eu concordo contigo, é muita dor, né? Mas, por outro lado, só nessas dores, as dores elas são necessárias, a gente já sabe disso, né? Porque é preciso sempre quebrar ovos para fazer um bom omelete. Eu sempre gosto muito dessa fala, porque é bem por aí, assim, só a dor vai te fazer procurar solução. Só a dor vai te fazer pensar, né? Enquanto tu estiver no mar de rosas, não está se percebendo de nada, está tudo perfeito à tua volta, não está havendo aprendizado. Pelo menos essa é a minha opinião, né? E gosto muito daquela frase que diz também que o fundo do poço é o melhor lugar. Porque dali tu não tens onde para ir, a não ser, não tens outro lugar para ir a não ser começar a subida, né? Então, tempo ao tempo. E Deus está com essa tua amiga, não te preocupe, assim como está contigo também, está com todos vocês, né? Ele está aí quietinho, observando, mas como tu mesmo disseste lá em cima, a assistência está sendo dada para todos. Todos os filhos de Deus têm a sua assistência, né? É só dar tempo ao tempo que as coisas vão se esclarecendo e vão se ajeitando. Não é verdade? Não é verdade, Ana. Obrigada pelas suas palavras. E eu achei, assim, como eu falei, né, curioso dela falar isso, e é muito importante que a gente entenda que a fé, ela faz parte do ser humano, né? Inclusive, ela poderia até não estar tendo esse entendimento no momento que ela estava conversando comigo, mas no próprio texto que ela dividiu comigo, ela falava sobre fé. Ela falava exatamente a palavra fé. Então, às vezes a gente tem dificuldade mesmo de enxergar, né? Mas eu perguntei para ela, então, eu não sei se tu acreditas em alguma coisa. E aí ela falou, respondeu isso, e eu falei para ela que Deus, ele é tão, não falei nessas palavras, né? Mas Deus é tão misericordioso que ele nos traz, inclusive, várias vertentes para que a gente possa seguir o caminho, né? Então, como falou aqui, se ela é espírita ou não, né? No caso, no texto, pouco importa, pouco importa. O importante é que a gente se abra para que a gente se conecte a ele, pois ele sempre está conosco. Então, eu achei, realmente foi uma parte assim que me trouxe muito amor, muito
união, porque não houve uma segregação, né? E apesar ali de estar dentro de um evangelho ditado pelos espíritos que vieram nos ajudar. Então a gente entra no óbolo da viúva, que é bem famoso, né? E por si só já fala muita coisa. Estando Jesus sentado diante do cofre das ofertas, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o depositavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas colocou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no cofre, porque todos os outros deram do que lhe sobra, ao passo que ela deu o que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Então, como eu falei antes, não existe nenhum ser que seja tão pobre que não possa ser caridoso. E não falo somente pobre em questões materiais. Falo em qualquer sentido que vocês queiram interpretar neste momento, né? Num sentido universal mesmo. Então, o álbum da viúva, ele traz muito sobre isso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele ainda, mas ele fala sobre isso, né, da gente deturpar o que a gente vê como caridade, né? Já conversamos não porque eu não estava aqui com vocês, mas já foi conversado na aula passada e em várias outras aulas sobre a gente ter dificuldade de acessar e entender. Alguém falou? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que não. alguém com o microfone aberto, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Um pouquinho. Tu consegue ver, Cris, aí? Consigo, já vou fechar. Ah, mas tu consegue fechar, eu não consigo. Fechei, fechei. Fechou? Já então achei, Tá bom. O que eu tava falando mesmo, Cris? Aproveita que tu tá aí com o fone. Então, eu até vou aproveitar, eu queria ter interrompido um pouquinho antes, mas ainda fala em relação à parte anterior, né? Antes do óbolo da viúva, porque é muito importante essa tua fala sobre essa tua colega, amiga e tal, porque ele remete às dores ocultas, né? E quando a gente... Tu pode voltar o slide só um pouquinho, Tati, por favor. Isso, porque ele diz assim, né? Que a caridade se manifesta e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres, porém, tem aí, né, milhares de desastres particulares que passam desapercebidos. Então, essa situação que a Tati comentou agora, no meu entendimento, ela é um grande exemplo desse parágrafo, né? E quantas vezes a gente passa por as pessoas, julga, que é o nosso habitual, e sem se dar conta de que a gente pode exercer um pouco da nossa boa vontade, vamos dizer assim, né? Para não falar a palavra caridade, porque volto a dizer que caridade de verdade nós não fazemos, mas o quanto cada criatura que está ao nosso lado, e digo lado mesmo, um filho, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, quanto sofrimento tem naquela criatura e nós não exercemos essa nossa, né? Começa por nós mesmos, porque somos grandes sofredores. Eu acredito que a humanidade está no ápice do sofrimento. E como a Helena bem disse, todo sofrimento é benéfico. Hoje no Ceará, foi o seu Joaquim que deu a palestra e ele falou da dor e do quanto a dor é benéfica, né? Então eu acho que nós estamos num momento muito doloroso, um período delicado, que se caminha para uma transformação, né? Está se transformando, e por isso que eu acredito que as pessoas estão sofrendo tanto, porque precisam de Deus, e não estão conseguindo
fazer essa busca. Então, volto a dizer, né, que somos todos multiplicadores, porque temos aqui uma grande quantidade de ensinamento que vem por várias vias, que a gente sabe. Então, que esse capítulo ele seja sentido, além de ouvido, visto com os olhos ou com os ouvidos, mas que ele seja sentido com o coração de cada um. Porque existe aqui ensinamentos que vão, além de nos autotransformar, vão nos dar munição, vamos dizer assim, para que a gente enxugue lágrimas. Obrigada, Tati. Eu que agradeço, Cris. Provavelmente vou chorar algumas vezes, porque eu estou bem emotiva, então, e realmente é um capítulo que toca muito profundamente, assim, ele é muito importante, realmente, como falei anteriormente, né, principalmente porque ele traz essa questão da caridade, que é o que mais nos aproxima ao caminho de Deus, né? É como eu sempre falo, né? Sempre não, né? Mas enfim, nós queremos evoluir. Eu acho que todo mundo aqui, consciente ou inconscientemente, quer evoluir, tem essa sede, tem essa vontade, porque como a Cris falou, né? Pode estar tudo bem, pode estar tudo redondinho, ok, mas vai ter um vazio, né? Tudo bem materialmente falando, né? Eu quero dizer, por exemplo, eu não passo dificuldade financeira, eu não passo fome, eu não passo frio, eu tenho uma família que me acolhe, enfim. E muitas vezes eu ainda assim vou me sentir vazia, porque justamente eu tenho essa sede, né, de evolução. E nessa sede de evolução, o nosso próximo passo são os arcanjos, né? E à medida que a gente vai evoluindo, o que a gente faz a não ser se doar, né? A não ser servir o próximo. E a caridade, ela é a maior beneficência de todos, né? É o maior doar-se, né? É a maior morte do ego, porque não tem como ser caridoso e egóico ao mesmo tempo. Não existe isso. Então, obrigada aí pela intuição, mas realmente a caridade é a maior morte do ego de fato. Ô, Tati, eu vou até repetir a fala que eu acho que foi que eu tive na quinta passada, eu já não sei mais se foi quinta ou foi terça, né? Mas justamente falando sobre essa questão. Imagine se a gente ocupasse todo o nosso dia, pelo menos enquanto estivermos acordados, vamos dizer assim, né? Se dedicando ao próximo, se dedicando em ajudar, a ouvir, a conversar, a dar um ombro amigo, né? Se tu passasse o dia todo fazendo isso, que tempo terias, né? Para pensar nas tuas vaidades, nas tuas finanças, no teu ego, né? E no final desse dia, todo esse teu vazio, né, estaria preenchido, né? Eu até citei, a gente falou sobre a cozinha comunitária lá das segundas, né? Como foi ontem à tarde, que é o momento que a gente está lá e quem vai sabe que eu vou dizer, a gente fica lá por 4 horas e um pouquinho, mas é um tempo, enquanto a gente está aí, parece que a gente se esvazia de si mesmo. Porque ali naquele momento eu não penso em nada que seja, aliás, não me preocupo com nada, entende? Parece que eu não tenho problema nenhum. Mas por quê? Justamente porque a gente está ali envolvido numa ação e a espiritualidade está ali também, presente e, sabe, eu não sei se estou conseguindo me fazer entender. Tá sim, tá sim. Mas eu acho que esse é o grande segredo da vida, sabe? Parar de olhar para o seu umbigo, digamos assim, entre aspas, né? E começar a olhar em volta, como a Cris mesmo falou, dentro da tua casa. Nossa, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho netos, cada um com as suas lutas, com os seus sofrimentos, e boa parte da minha vida, né, que graças a Deus eu estou buscando outro caminho, mas boa parte da minha vida, dos meus 54 anos,
eu vivi pensando em mim. Eu queria a minha felicidade, eu queria o meu lazer, eu queria o meu descanso. Era tudo eu, eu, eu. Olha quanto egocentrismo, né? Tudo para mim, entende? Como que uma pessoa assim pode ser feliz? Incapaz de olhar para o lado, incapaz de olhar para um marido, para um filho, né? Que está em sofrimento, entende? Então, eu até falei naquele dia que o caminho a gente conhece, a gente só não sabe aplicar, mas a gente conhece qual é o caminho, sabe? Mas é isso que eu queria te dizer, tá bom? Obrigada, querida. Obrigada também, Helena. Alguém gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Eu não lembro mais o que eu estava falando do óbolo da viúva, mas então essa história ela fala por si só, né? A gente tem dificuldade de entender o que é caridade, porque a gente é muito apegado, né? Então a gente dá o que sobra, a gente dá a roupa que não serve mais, a gente dá um momento, que nem o Jorge falou isso na outra aula, eu achei muito interessante, a gente dá o momento em que eu não estou trabalhando, que eu posso ir lá fazer não sei o quê, né? A gente dá o que sobra, a gente não dá o essencial. E o que sobra, né, não é caridade, né? Então, a gente realmente tem uma certa dificuldade, porque a gente está na matéria, e a matéria ela serve para a gente aprender muita coisa, mas muita coisa mesmo. E não é à toa que a gente está aqui, é claro, né? Então, se tudo é útil, se Deus coloca tudo como justo e como útil, a matéria ela é útil também. Então, tudo o que reverbera na gente faz a gente enxergar muitas coisas, né? Hoje, por exemplo, eu tive uma situação em que até conversei com o Jorge sobre, conversei com a Maria também, que ela inclusive estava na situação, e o Jorge falou assim, não te condena por isso, não te condena por ter escolhido um caminho errado. Tu respondeu de forma instintiva e isso serve para tu olhar que tá aí. Antigamente, aí eu ainda pensei, antigamente eu passaria o dia inteiro tentando justificar ter tomado uma atitude errada, tentando achar alguma brecha de que eu tivesse certa, sabe? Para me reafirmar. Mas hoje eu consigo ver que eu estava errada, identificar que eu estava errada e que eu poderia fazer melhor. E isso é um aprendizado. E a gente tem que tomar bastante cuidado justamente sobre essa linha tênue, né, entre a gente entrar no martírio da culpa e da gente aproveitar os nossos erros para ter impulso para mudar. É isso mesmo? Maria está dizendo que eu estou sempre certa. Também estou contigo, Mozão. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que gostariam por falta de recursos suficientes e se desejam possuir riquezas, dizem que é para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até ser sincera em alguns. Será, porém, completamente desinteressada em todos, não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, prefira poder começar a fazê-lo a si próprio, proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, destinando aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que talvez dissimulem, mas que encontrariam no fundo dos seus corações, se os procurassem cuidadosamente, anula o mérito do intento, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. E é curioso isso, né? Porque muitas vezes a gente fica achando motivos para não exercitar a caridade, e eu achei muito interessante, porque daí como a gente está desse lado de matéria, e a gente está muito aprisionado, né? A gente tem muita dificuldade de ver outras possibilidades a não ser o material. O dinheiro é material, então é comum que a gente tenha esse pensamento de, por exemplo, caridade. Vou dar de comer aos que têm fome, vou dar de vestir aos que têm frio.
e a caridade não se revela somente dessa forma, né? Então, quando a gente pensa na necessidade de acumular para a gente depois distribuir, muitas vezes como é que eu posso dizer? É uma armadilha do ego, né? E muito durante ao longo da minha vida, eu ouvi meu pai falando sobre a responsabilidade que as pessoas que têm bastante poder aquisitivo têm. Justamente porque se nessa internet está instável, mas vocês estão me ouvindo? Vocês estão me Sim, ouvindo dá para aí? Sim, ouvir. Teria sim, sido cortadinho, mas eu tranquilo. tô aí pra vocês. Tá. Nossa, eu me perco muito fácil. Acho que a lua tá em peixes, né? Aí é pior ainda. Mas, enfim, Estavas esse falando do que apego teu que a pai gente tem sempre com o material dizia. faz com que seja cada vez mais difícil. Oi? Tu estavas falando, Tati, sobre o teu pai, que sempre diz que a gente tem que ser responsável. Tu parou ali antes de falar da internet. Ah, tá, desculpa. Então, essa questão com o meu pai, ele sempre falava sobre a responsabilidade que as pessoas que têm bastante poder aquisitivo têm, né? Justamente porque, imagina, quanto mais eu tenho, mais apego eu tenho, facilidade de desenvolver com aquilo que eu tenho, né? Então, mais difícil eu conseguir realmente ser caridoso. Já pelo óbolo da viúva, a gente vê, ela deu o que a gente entende por pouco, mas ela deu tudo o que ela tinha. Então, agora você imagina você ser, né, rico, você ter um acúmulo gigantesco e você conseguir ter uma distribuição sobre igualdade disso, né? É realmente muito difícil, assim, é uma aprovação bastante intensa. Helena, tu tinha levantado a mão, né? Sim, sim. Eu estava esperando a vez de falar. Mas o que eu queria colocar a respeito disso, que eu acho bastante interessante, essa viúva, veja bem, se ela doou tudo o que ela tinha, né, é porque ela tinha confiança de que Deus lhe proveria, né? Então, é isso que falta para a maioria de nós. Então, ai, como eu só tenho, sei lá, R$ 100 para passar a semana, né? Vou dar um exemplo prático. Como eu vou doar que seja 50, se eu só tenho 100 para passar a semana, vai me faltar? Então, assim, ó, isso é falta de confiança, sabe? De confiança em Deus e confiança na vida. Por quê? Eu não acredito que a pessoa que partilhe de fato tudo que tem, falte alguma coisa para ela. Eu não acredito nisso. Né? Porque eu acho que Deus provê sempre, nunca vai deixar faltar. É o caso, por exemplo, do nosso projeto de segunda-feira, completou um ano e nunca, em nenhum momento, ficou sem dinheiro. E nem por isso se deixa de gastar, entende? Tem que comprar? Não, vamos lá, compramos. A gente, né? A gente não, mas especificamente a Cris, que coordena isso, e muito trabalho muito bem feito, obviamente. Mas assim, ó, não tem medo de faltar. Por quê? Porque ela confia em Deus, porque se tu estás fazendo o bem, se tu estás realmente usando de caridade, Deus jamais vai te deixar faltar, né? Só que não em abundância, né? Vai te dar o que tu realmente precisas. Ninguém precisa de muita coisa, né? E só para ver o que a mente da gente faz, eu quero dar um exemplinho aqui. Você sabe que eu tinha uma blusa de lã muitos anos guardada no meu armário. E de vez em quando eu usava, mas não era assim aquela, sabe? A minha preferida, né? Vários anos eu pegava na mão e disse, vou doar. Ia lá, tirava, botava no armário, sabe aquela coisa? E esse ano eu disse, não, deu para ti, doei. Gente, vocês acreditam? Olha o que a mente da gente faz, sabe? Volta e meia eu vou no armário pegar uma roupa, me vem assim, ó, se fosse doar aquela, poderias usar. Tu estás vendo o que é? Isso é assim, ó, é esse apego, essa coisa que tem dentro da gente. E aí eu digo, tá bom. Só fico, né? Já não discuto, só digo, tá bom, mas veja o que a mente faz com a gente, né? Primeiro, demorei muito tempo para doar, e agora que doei, a mente vem e ainda me diz, vice, não deverias ter doado. Olha que absurdo, né? Como a gente é. Mas é isso, só para distrair um pouquinho.
Ô, Tati, Mas posso... o Desculpa. mecanismo do apego, ele tá aí puro, né? Não, claro que isso pode sim. Não, é que eu não levantei a mão, desculpe. Não, a Helena estava falando ali da questão do Imagina. projeto, né? Até o Jorge, compartilhei muito com o Jorge antes, porque antes de começar essa coisa do saco de dormir, tinha um custo, né? Porque tinha que comprar o tecido e tinha que ter as mantas, e as mantas a gente estava ganhando e tal. E eu fiquei pensando, né? Puxa, como é que eu vou fazer? Porque eu não queria, e não colocamos na internet pedindo nada, até para não ficar complicado, né? E aí foi indo, aí rezei, pedi para Deus, né? Porque realmente, assim, ó, chega o necessário. E essa questão do necessário a gente precisa compreender, porque a gente quer mais, né? Então, muitas vezes a gente tem o desejo, que a gente já conversou outras vezes, a gente tem os nossos pensamentos mirabolantes, né? Que está muito ligado realmente à matéria, mas quando a gente se coloca positivamente num movimento assim, né? De auxílio, de realmente do coração de querer, não, pô, vamos fazer o saco e tal. Aí aconteceu de eu fazer um pedidinho até a Cris Tessarolo, eu copiei uma mensagenzinha que ela tinha ali, que eu não sou muito boa de botar coraçãozinho e florzinha, e ela é muito habilidosa e ela tinha feito no meu celular para pedir alimento ali no grupo, e eu aproveitei aquele layout dela e coloquei num grupo lá de umas amigas que eu tenho, e uma amiga replicou para um outro grupo. Assim, ó, foi incrível, mas chegou mais do que eu precisava, inclusive um pouquinho mais, né? Para aquele primeiro momento, e conseguimos comprar o que era necessário, o nylon, fizemos ali vários sacos, agora já comprei inclusive mais, mas é bem essa questão do necessário, né? De que chega aquilo que precisa. E se a gente estiver atento, a gente não deveria ter tantas vontades, assim, tantos desejos, porque a gente tem o necessário. E eu me lembro, uma vez a Elisa, que era do nosso grupo de jovens, né? Ela disse que tinha um estudo, que, por exemplo, se tu tirasse alguém da linha da pobreza, alguém que não tem comida, não tem um chuveiro, uma cama, e tu colocar uma pessoa dessa num ambiente, né, que ela possa ter essas coisas básicas, ela vai sentir muito, ela vai ficar felicíssima, né? Aquilo é transformador na vida dela. Mas daquele momento em diante, não existe mais essa alegria, porque já não é mais necessário. Já é só o desejo de querer mais, né? Então, essas coisas a gente não se percebe, porque a gente está querendo o tempo inteiro mais e mais e mais, né? Para saciar realmente um vazio que não tem nada a ver com realmente com a matéria, e sim com essa necessidade de Deus que a gente tem, que é tão grande, né? Tá bom, nega, já falei muito. Obrigada. Eu que agradeço. A quem quer contribuir, falar mais alguma coisa? Boa tarde. Oi. É importante a gente entender aí essa parte do óvulo da viúva, que ela é muito rica, né? Então, ela traz o necessário contra o que a gente quer acumular, não é? Nós sempre queremos acumular as coisas pelo egoísmo, acumular dinheiro, acumular tempo, acumular seja lá o que for. E isso é um impeditivo para a nossa evolução. E esse acúmulo vem exatamente da necessidade do egoísmo, né? De ter a posse de todas as coisas. Até Jesus vai falar disso lá mais para frente, quando ele coloca o jovem rico, né, que tinha que fazer uma escolha entre Jesus e suas posses, e ele preferiu ficar com suas posses, ou do homem que precisou fazer novos celeiros para armazenar todas as coisas que ele tinha, que já não cabiam mais nos celeiros velhos. Então, esse é normalmente o nosso comportamento, que é o comportamento de acumular, e sendo que o acúmulo é a falta do outro. Então, ele até vai dizer, na continuidade, que todos nós temos um tempo livre, todos nós temos um talento, uma aptidão que podemos doar em todos os momentos do dia, mas a gente não faz. Exatamente por essa mente egóica, essa mente que quer acumular, a mente que quer receber e não quer dar. A mente que está pronta para ser amada, mas não quer amar.
que está pronta para ser aceita, mas não está pronta para aceitar os outros como são. Então, esse é o nosso perfil. Por isso que essa passagem do Óbolo da Viúva ela é muito fantástica. Tanto que ela fala mais para frente que nós queremos ganhar na loteria para poder fazer caridade, como ela disse ali, né? Olha, você quer ter mais para fazer caridade, mas isso é dissimulado, isso é astúcia, porque na verdade você quer mais para ter supérfluo e para dar o mínimo necessário para quem precisa. Esse é o fato. É disso que ele fala, é dessa necessidade que a gente tem de acumular, de ter, de guardar, mas que a gente não tem de dar. A gente não gosta de dar. Como a gente não gosta de se doar para os outros. Então é uma lição, mas o que a gente dá é o que a gente recebe. Se a gente não gosta de dar, a gente também não recebe. É por isso que vivemos numa carência enorme. Em todos os níveis que a gente está. Estamos cheios de desejos, né, das nuvens, e a gente fica totalmente perdido nesse contexto. Então é bom entender essas coisas, né? Não é o excesso de dinheiro, ou de tempo, ou de qualquer outra coisa que vai fazer a gente ser caridoso. Isso é uma mentira que a gente conta para nós mesmos. É aproveitar todos os dias a oportunidade que Deus nos dá, quando Ele coloca o próximo, não é, na nossa frente, que nem o samaritano. Sempre vai ter um próximo, como teve a sua amiga. Ela foi o teu próximo, que Deus colocou no seu caminho para você exercer a caridade. Então, e sempre vai haver. E não precisa ir muito longe, porque Deus traz até nós aqueles que precisam da nossa palavra. Porque todos nós somos instrumentos de Deus em determinado momento. E precisamos entender também que tudo que a gente faz para o próximo, a gente está fazendo para Deus. Então, se você tira a sua pior roupa, se você dá só aquilo que você não quer, você está fazendo isso com Deus. Só que você quer receber muito mais. Você dá o mínimo e quer receber o máximo. E do mesmo jeito você está fazendo com Deus. Então, é bom pensar nisso quando encontrar o próximo que Deus colocar no seu caminho, para que você dê o máximo, o melhor que você tiver. Seja de paciência, seja de tolerância, seja de bondade, seja de benevolência, seja de a sua paz, o seu amor, o seu carinho. O que você tem mais necessidade é aquilo que você mais precisa dar. Tati, está muito boa a tua aula e você está, como sempre, muito maravilhosa. Parabéns. Obrigada, Pode amigo. continuar, amiga. A Helena levantou a mão. Não, é só para complementar o que o Jorge falou. Eu acho que foi até uma mensagem que ele mesmo postou em algum dos grupos, que engraçado assim, que algumas coisas que para mim elas encaixam, né? O chapéu entra e eu uso diariamente. E dizia assim, ó, não procure nem desvie, aceita o que vier. Então assim, ó, mais assim até para complementar mesmo, a gente é só estar atento no dia a dia, né? Para esses próximos que virão até nós, né? Que a vida vai se encarregar de nos estar colocando em provas, em experiências, né? A vida vai se encarregar disso, né? Então é só prestar atenção mesmo e não perder nenhuma oportunidade. Era isso, querida. Obrigada pela contribuição de todos. Uhum. Então, como ali no texto anterior a gente falou sobre, deixa eu até voltar aqui, sobre essa questão, né, de que tem pessoas que lamentam por acreditar que tem falta de recurso e aí querem acumular para daí poder fazer a distribuição do supérfluo, né? Ele continua aqui falando que o sublime da caridade, nesse caso, estaria em procurar o homem no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que lhe faltam para realizar seus generosos propósitos. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios mais fáceis e mais rápidos de enriquecer, correndo atrás de quimeras
como a descoberta de tesouros, uma chance aleatória favorável, o recebimento de heranças inesperadas, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem em pesquisas dessa natureza? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite que se comuniquem com os homens. São, assim, punidos pelas decepções. Eu achei muito interessante essa passagem que veio do livro dos médiuns e que está no Evangelho, porque a gente sempre procura realmente a forma mais fácil de todas, né? E a gente acaba tendo essa decepção, porque a gente bota algo muito elevado, né? Numa questão realmente de facilidade. E até quando acontecem essas provações, né? Do que a gente acabou pedindo, a gente acaba. Como é que eu posso falar isso em palavras bonitas? Tendo dificuldades mesmo, né? De poder fazê-las. Amigo, você quer falar alguma coisa? Amigo Jorge? Não, esqueci o microfone aberto. Ah, tá, achei que você queria falar. Obrigado. Já Isso. falei demais. Continue aí que está maravilhoso. Então, continuando. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se encontram de fazer todo o bem que desejariam. Então, assim, poxa, eu queria ser rica para construir casa para as pessoas que estão desabrigadas no centro de Florianópolis, né? Eu acabo mirabolando afazeres. Eu tenho a sensação de que a gente acaba colocando até coisas a mais, por exemplo, essa, né? Essa intenção de que a gente se sente impossibilitado de fazer coisas que a gente desejaria, para não fazer, sabe? Tipo, eu queria tanto ter dinheiro para construir a casa. Bom, mas já que eu não tenho, então paciência, Deus quis assim, né? Tipo, se isentar de coisas que a gente pode fazer que estão ao nosso alcance. Então, continuando. Devem consolar-se da impossibilidade em que se encontram de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Que interessante isso, né? Porque Deus não está vendo exatamente a quantidade que tu está dando, mas Ele está avaliando coisas muito mais verdadeiras do que isso, né? Ele está vendo se tu está realmente fazendo sem nenhum intuito de receber alguma coisa em troca, seja um espaço no reino dele, ou seja alguém ter o reconhecimento e te aplaudir aqui na terra. Ele quer saber se tu está fazendo de coração, de bom grado, se tu está dando, inclusive, aquilo que era essencial para ti, né? Então, a gente, nesse mundo, ainda tem um pouquinho de dificuldade de entender certas questões, e é importante a gente ver o que realmente é agradável a Deus, né? Entender com profundidade o que realmente importa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem cercar lágrimas? Deve-se ficar inativo quando não se tenha dinheiro? Aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos encontrará 1000 ocasiões de realizar o seu desejo. Procure-as e as encontrará. Acho que foi a Cris que estava falando agora há pouco, né, sobre a Cris ou ele, já não lembro mais, falando justamente sobre isso, né, de que quando a gente pede, a gente vai receber, seja querendo auxiliar alguém, por exemplo, aqui a Cris querendo ser um instrumento para auxiliar as pessoas e ela recebendo possibilidades dela colocar isso em prática, né? Encontrará mil ocasiões de realizar o seu desejo. Procure as encontrará. Se não for de um modo, será de outro, porque não há ninguém que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, dar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil.
Isso me lembra até o exemplo que o Jorge falou, da historinha que ele contou, daquele senhor que durante a sua passagem, né, terrena para espiritual, é, ele ficou sabendo que os únicos a única caridade que ele fez durou 2 minutos, né? Então, quando a gente realmente quer ser útil, quando a gente quer se esvaziar de si e servir ao próximo, a gente pode fazer isso em qualquer ocasião. Isso também me recorda, e eu acho que é muito importante a gente ter exemplos, porque muitas vezes, durante a nossa jornada, a gente acaba nos exemplos lembrando, né? Então, a gente uma situação, putz, aquilo lá que foi falado durante aquela aula, enfim, né? Eu acho que isso fica fácil também de ter um acesso mental. E aí, para trazer um exemplo para vocês, há algum tempo atrás, que eu não vou saber precisar quanto, eu estava conversando com uma pessoa que é muito especial para mim, e essa pessoa, ela falou assim: poxa, Tati, eu queria entrar mais sobre o que é Deus, né? Praticar mais, vivenciá-lo mais. E às vezes eu acho que eu não estou fazendo nada, porque eu não estou em nenhum projeto social, eu não ajudo ninguém, eu não estou fazendo nenhuma doação. E aí eu olhei para essa pessoa e eu falei assim: tu não precisa estar fazendo todo um cenário que a tua mente está montando para ajudar alguém. Tu pode fazer isso no teu trabalho, que é servir as pessoas, resolver o problema delas quando elas te solicitam e ser gentil quando isso acontece, porque na maioria das vezes a gente reclama, poxa, essa pessoa me chamando de novo, já expliquei isso, vou ter que explicar de novo. Ou, nossa, que cliente turrão, né? Então a gente tende a reclamar, sendo que a gente pode fazer exatamente o contrário dentro da dualidade, né? A gente pode agradecer de estar tendo a possibilidade de ser um instrumento para clarear, facilitar, trazer servia na nossa vida para aquela pessoa. Então a gente não precisa estar num projeto social, a gente não precisa estar doando alguma coisa. A gente pode simplesmente vivenciar a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que nos solicitam, que vêm falar com a gente, como por exemplo aconteceu hoje comigo, e não reclamar sobre isso. Eu, por exemplo, sou a top 1 das reclamonas. Eu vivo reclamando de alguma coisa ou de alguém que está me pedindo ajuda e eu não estou afim de ajudar naquele momento. Então, caridade é eu ajudar no momento que eu estou me sentindo apta, né? É eu achar um momento na minha agenda onde eu estou livre para poder atender aquela pessoa. Não, né? Então, eu lembro que conversando com essa pessoa, eu não sei se isso tocou ela tanto quanto tocou a mim, essa conversa, mas é verdade, né? A gente cria 1000 coisas do que a gente poderia estar fazendo para ser útil a Deus, e na verdade a gente é útil simplesmente trabalhando a serviço da união. Onde é que eu parei? Aqui. Minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Na falta de dinheiro, não dispõe todos do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo. Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então, é como eu falei antes, né? Não tem nenhum ser que seja tão pobre que não tenha a possibilidade de exercer a caridade. Queria falar mais alguma coisa? Ih, minha conexão está instável. Tati, eu queria Oi. reafirmar um assunto que o óbolo da viúva traz isso bem, inclusive nessa última parte que você leu aí. A nossa mente, ela é tão egoísta e ela é tão aprisionada que a gente só entende caridade se a gente está dando alguma coisa para alguém. Não é? E nós temos bem vinculados na nossa mente que a caridade é uma esmola, não é? E na verdade não é. Lá na frente você vai falar da irmã Rosália, né? Quando ela vai
descrever a caridade material e a caridade moral. E ela vai falar mais sobre isso. Mas, gente, compreender o outro, né, ouvir o outro com toda a sua atenção, é caridade. Ser tolerante com o outro é caridade. Perdoar o outro é caridade. Ser paciente com o outro é caridade. Doar o seu tempo para que o outro desabafe é caridade. Ver a dor do outro sem que ele perceba é caridade. Então, em nenhuma dessas coisas precisou dar nada. A gente precisa desvincular o processo de caridade da doação de alguma coisa, né? De uma esmola, de uma marmita, ou de uma cesta básica. Porque muitas vezes você pode dar até a esmola, mas você não para nem 2 minutos para escutar a dor daquela pessoa, nem escutar algumas palavras dele. É a mesma coisa no trânsito. Você dá uma moeda já para nem querer ver a cara do cidadão. Então, isso não é caridade. Precisa estar atento a essas coisas, não é? Tem gente dentro da nossa casa suplicando pela nossa caridade que a gente não é capaz de dar. Então, vamos repensar esse conceito de caridade. Tá bom? Muito obrigado, Tati. Eu que agradeço, amigo. E sim, falaremos sobre todos esses pedacinhos ali daqui a pouquinho. E é muito engraçado, né? Porque eu pensei exatamente sobre isso, assim. Às vezes eu tô, sei lá, no carro ali no sinal e é que, na verdade, assim, até no Evangelho fala, né, que é um constrangimento bilateral, né, a questão da esmola. A gente se sentir constrangido em dar e a pessoa se estar constrangida em estar se sentindo humilhada em pedir, né? Então a esmola realmente é uma coisa difícil, mas como até vocês conversaram na aula passada, é melhor você dar, mesmo que com constrangimento, do que ter a possibilidade de dar e ajudar de alguma forma, mesmo que material, e se recusar ao mínimo, né? É que eu estava pensando que a esmola, ela não é nada mais nada menos que uma segregação. É como se a gente que está dando fosse o nosso direito e quem não tem é porque não tem direito a ter, entendeu? É como se fosse do maior para o menor, sabe? Só que, na verdade, o bem material ele é para todo mundo. Então, quando tu dá, só tá dando o que é dele para ele mesmo, porque é de todo mundo. Não tem essa separação. Mas tem uma privação momentânea. Tem uma privação, mas não quer dizer que não seja de direito dele. Não, com certeza não. Legal. Alguém gostaria de falar alguma coisa? A Maria contribuiu pelo meu microfoninho, olha isso aí, pessoal. Então, vamos para o próximo, que é convidar os pobres e os estropiados e dar sem esperar retribuição. Isso é muito importante. Primeiro, lembrando que a gente falou sobre a questão... a gente falou de várias vertentes, na verdade, né? A gente falou sobre dar e não querer o reconhecimento, a gente falou sobre dar e não necessariamente dar o supérfluo, né? Que é o que a gente faz. Eu faço isso, né? Eu acredito que todo mundo também. De dar o supérfluo e achar que está sendo caridoso. E o que mais a gente faz também dentro dessa vertente de sempre é o que eu chamo de dar um ponto, não dar um ponto sem fechar o nó, né? Então a gente sempre está dando um pontinho, mas a gente está visando o nó que a gente quer dar. Disse também aquele que o convidaram: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno
e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um banquete, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis felizes por eles não terem meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Então é aquilo, né, pessoal? A gente, na maioria das vezes, se não todas, a gente faz algo sempre pensando no que pode retribuir. E isso é uma coisa tão enraizada na gente que são coisas básicas. É você fazer um favor e querer ouvir no mínimo obrigado. É você passar por uma situação em que você se achou injustiçado, chamar a atenção da pessoa e querer ouvir o mínimo uma desculpa. Então, a gente sempre bota mínimos do que a gente quer como retribuição, né? E muitas vezes, até nessa questão do que a gente acha que é caridade, né? A gente quer dar esperando alguma coisa em troca. Então, por isso que ele traz muito sobre isso, né? Jesus fala muito sobre símbolos, né? De uma forma bem simbólica, para que a gente consiga, de forma bem material, entender exemplos que, na verdade, falam muito sobre a moral do homem, né? Então, dentro da matéria, o que eu faço que reflete na minha moral? E essa do jantar aqui é sensacional, né? Opa, já falei aqui embaixo também sobre isso, ó. Jesus falava sempre de forma figurada e o fundo do seu pensamento se revela nessas palavras. Abre aspas. E sereis felizes por não terem eles meio de vô-lo retribuir. Fecha aspas. Isto é, não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação admirável, Jesus disse: convidai os pobres para os vossos banquetes, pois sabeis que eles nada podem vos retribuir. Por banquetes deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Ou seja, o que a Maria estava falando aqui agora há pouco, eu acho que vocês conseguiram ouvir, né? O que a gente tem aqui não é nada meu, né? Tudo que eu desfruto nessa vida não é meu, é o empréstimo de Deus. E durante o evangelho, eu não lembro em qual lugar, eu não tenho essa facilidade que o Jorge tem de lembrar de tudo catalogado, onde está o quê, quem falou o quê. Mas eu sei que ao longo do evangelho tem isso e fala bem claramente, né? Que da mesma forma, se não me engano, até fala sobre a questão dos ricos. Da mesma forma que Deus está te dando a possibilidade de ter todas essas graças materiais para tu ter uma vida confortável, Ele também pode tirar. Inclusive na mesma encarnação, né? Não precisa necessariamente ser numa próxima encarnação. Mas a gente tem que entender sobre isso, né? De que todos participam dessa abundância divina, né? Todos têm direito, como a Maria estava falando, sobre essa abundância divina. E essa possibilidade do que a gente julga como... Eu não vou falar, eu vou falar outra coisa. Essa desigualdade que a gente vê no mundo material é justamente para que a gente possa provar todas essas facetas e entender de formas diferentes sobre uma mesma coisa, né? Porque não é porque eu vim pobre nessa vida que eu vou ser humilde necessariamente, assim como não é porque eu vim rico nessa vida que eu vou ser uma pessoa... qual é o contrário de humilde? A minha universitária não está me ajudando, mas, né, que eu vou ostentar, que eu vou... me faltou a palavra, mas vocês entenderam, né? Arrogante, pode ser? Arrogante, pode ser, então. Ah, tá travando para Maria. Tá travando para vocês também? Travou um pouquinho, mas nada que não... Para mim tá não dê tranquilo aqui. tranquilo. Tá. Pode ser Minha internet soberba. tá bem... A palavra. Soberba, Carlinhos, acho que era essa palavra. Eu acho que era essa palavra. Sabe nariz em pé? É isso que eu quero falar. É sobre soberba mesmo, né? É bem isso mesmo. Então, e a gente esquece disso, né?
E a gente é tão, eu não sei se lá, porque assim, a gente sabe de tudo, né? Então talvez lá no nosso íntimo, por a gente saber que nada é nosso, de fato, a gente é tão apegado, né? Não sei, um insight que me veio aqui agora. Ah, então, desse é isso mesmo. É só a gente ter essa noção de que nada é nosso, né? E que tudo que a gente está fazendo, que a gente não faça esperando que a gente tenha algo em troca, seja reconhecimento, seja um espacinho ali no reino dos céus. Eu não sei nem se isso é verdade, mas eu já ouvi falar que tem algumas religiões que vendem espaço no céu, né? Então, imagina a gente acreditar que se a gente der alguma coisa material para alguma religião, enfim, para alguma igreja, não sei, a gente vai conseguir um espaço no céu, né? Acho que é o cúmulo do material isso. Mas é ter essa noção sobre, eu acho que seria talvez até a unicidade, né? Cairia bem sobre isso. Enfim, eu estou aqui filosofando. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Vocês são apegados, porque eu sou bem apegada. Eu não sei se é só, tipo, se isso é geral, se todo mundo sente esse apego. Eu sinto muito apego. Ninguém, só eu. A Maria falou que também sente. Olha, eu já fui Então, mais agora a gente vai apegada, para a parte. entendeu? Ainda sou, mas já fui mais. Hoje eu estou procurando, assim, estou naquele desapega, sabe a propaganda do LX? Estou brincando. Desapega. Mas hoje eu estou Mas mais, assim, ó, assim, desapegada, graças a Deus. mas, por exemplo, tu desapegou ao quê? A blusa de Assim, lã? então, né, como tu falou hoje no início da aula, né, eu me propus, eu me coloquei como meta, eu quero evoluir. Hoje eu estou tentando pensar mais na vida, como é que eu posso dizer, a vida espiritual, né? Procuro, gente, claro, meu Deus, estou muito longe da perfeição, tá? Mas assim, ó, tenho dedicado meu tempo assim a bastante leituras, palestras, então a gente procura estar mais em conexão com isso, sabe? E aí a gente acaba aos poucos se desapegando, né? E quando tu foca, o teu foco é outro, entendeu? Mais nesse sentido. Mas não se iludam, tá, gente? Olha, estou muito longe. Mas escolhi isso para minha vida, sabe, Tati? Eu escolhi isso para mim, então estou tentando não perder o foco e estudando, trabalhando, enfim. E aí, por conta disso, acaba que a gente esquece um pouco dessas coisas materiais, a gente acaba tirando o foco disso mesmo, assim, sabe? Nesse sentido, assim, né? E desapegando mesmo, graças a Deus. Mas já fui muito agarrada, nossa senhora, eu acho que eu teve uma época que eu achei que se eu morresse eu ia levar tudo no caixão, sabe? Mas, graças a Deus, Deus tem sido bondoso, Não sei. misericordioso comigo. Era isso. É engraçado, é curioso, eu não sei qual palavra eu uso, mas talvez curioso, o meu apego, ele varia um pouco, assim, ele oscila, mas uma coisa que eu observei muito bem escancaradamente esses dias foi, eu comprei uma calça jeans e eu não usei ela nenhuma vez, aí eu, enfim, né, lavei para poder usar, limpinha e tal, e eu fui provar, ela tinha encolhido. Eu fiquei muito chateada porque eu comprei a calça nova e não usei nenhuma vez e não consegui usar por causa disso. E aí ficou parada no meu armário, porque eu não queria dar, não queria fazer nada, né? Estava inconformada. E aí, acho que foi esse final de semana, eu botei ela e muito desconfortável porque ela encolheu, então ela estava me machucando assim. Eu falei, não, mas eu vou usar. Então, assim, o cúmulo do apego atualmente foi, assim, bem palpável materialmente, né?
experienciando e olhando para isso, foi isso, assim, cara, eu tive, mesmo ela, olha que loucura, né? Mesmo eu doando ela, nem seria uma caridade ou alguma coisa assim, porque eu estaria dando porque não dá mais em mim, primeiro ponto. E mesmo ela não dando mais em mim, eu ainda usei ela para ter certeza que não ia dar, e ainda fiquei pensando, será que eu dou? Cara, então, tipo, isso é muito cúmulo do apego, né? É muito cúmulo do apego mesmo, assim. E isso é só um exemplo, né? É uma peça de roupa, mas é só um exemplo, e é um exemplo tão bobo, porque o que mais, assim, eu acredito que todos aqui não cheguem a passar dificuldades, né? Mas, meu Deus, né, cara, é um pedaço de pano, literalmente. E a gente, por exemplo, na maioria das vezes cai na condenação de ficar no martírio, né? Eu tô só. Porque eu não tinha parado a pensar tão profundamente sobre isso, agora que eu parei. Sobre o apego, mas realmente. E tudo, né? Até falando sobre a questão da esmola de novo, é, foi ontem, eu e a Maria voltando do Ceará, paramos numa sinaleira em que tem um moço que em algumas semanas, pouquíssimas semanas atrás, parou a gente também, e ele contou a mesma história. Ele contou que ele estava indo para Itajaí a pé e que ele estava numa sinaleira e a mulher dele estava em outra e que ele queria dinheiro para comer. E aí eu achei muito curioso, porque ele contou a mesma história. Então, se ele tivesse ido para Itajaí a pé, ele não estaria ali de novo, né? Tão próximo, enfim. Mas aí, tipo assim, qual foi o meu impulso, né? O meu pensamento já logo de primeira. Poxa, o moço tá mentindo para mim. Então, é como se eu estivesse julgando se ele deveria receber ou não o dinheiro, entende? Então, até dentro da esmola, onde uma pessoa ela tá se humilhando porque você mentir para você conseguir o dinheiro à noite, numa sinaleira, no frio, independente do que motiva ele a fazer, é uma humilhação, né? Ninguém gostaria de estar passando por isso. E mesmo assim, eu me coloco numa posição acima dele e ainda penso sobre ele talvez não mereça receber porque ele está mentindo. Vocês entendem? Vocês conseguem me acompanhar? Não sei se vocês têm pensamentos parecidos, mas é muito importante que a gente olhe para esses pensamentos, para esses julgamentos, para a sensação do que a gente tem sobre essas possibilidades. Teve uma época que aparecia muita gente, mas muita gente, assim, toda sinaleira, e isso me deixava muito desconfortável. E por quê, né? Então, essas situações que a gente vive, é importante a gente olhar para o que sentimos, né? E como nos comportamos diante disso. Ô, Tati, Oi. também pego várias sinaleiras e é a mesma história sempre, né? Até aqui em casa também, as pessoas vêm e contam a mesma história, que estava indo para tal lugar, que não tem dinheiro pro ônibus e tal. No início, assim, a gente ficava assim, pô, mas eu não, agora não penso, eu dou. Eu sei que não é, eu não sei, né? Eu não sei que não é. O que ele vai fazer com o dinheiro, o problema é dele. Tu dá com a tua intenção, entendeu? Tu dá tentando ajudar. Se ele vai usar com 15.000 coisas que ele pode usar, se ele vai fazer o errado com o dinheiro que te deu, o problema é para ele está fazendo para ele está fazendo isso aqui. Te deu com a intenção de ajudar. Acabou. É uma responsabilidade dele, né? Mas é isso que eu quero te dizer, assim, que é muito natural que a gente se coloque nessa posição e esse é só um exemplo, mas é em qualquer situação das nossas vidas, né? Sobre o julgamento, a gente está o tempo todo julgando absolutamente tudo, Sim, às vezes, inclusive...
lá atrás, às vezes, tu já chegava na sinaleira, tu já viu o mesmo cara e dizia, pô, o cara já tá lá dentro. Antes de chegar na sinaleira, antes de tu parar, às vezes tu pensava assim, tomara que senão não feche para mim passar direto. É. Ninguém E aí que ele vem, né? E aí Aí que a vida direciona para o nosso vidro. o cara da frente amarra, ele passa e fica. Né? É assim mesmo. E por que, né? Oi. Oi. Deixa eu falar uma coisa. Qual é o sublime da caridade nessa história que você contou? Então, você chegou, você sabia que o cara estava mentindo, né? Tirando a parte do dinheiro, por isso que eu coloquei, como o Óbolo lá Viva colocou, qual é o sublime da caridade nesse caso, nesse fato? Não é? É tu escutar a mesma Você já história. falou. Seria não julgar, né? E sim de Isso, compreender que. escutar a mesma história. Tu quer dar ou não, mas tu escuta, né? Então, mas escutar sem julgar, sem fazer nenhum comentário, né? Que Mas seja escutar depressivo contra ele. outra história, mas tu escutar tu julgar. Então, o sublime da caridade aí é o não julgamento, é a compreensão da situação que eles colocam, como a Tati descreveu bem, né? Que o sofrimento dele é tanto que ele se coloca na posição de mentir para conseguir alguma coisa dos outros, né? Porque também se ele não faz assim, os outros não é capaz de não se sensibilizar para dar. Então, esse é o sublime da caridade, né? É essa compreensão do sofrimento do outro, do que o outro está passando e do porquê que ele está fazendo aquilo. O dinheiro é o menos importante nessa história, mas desenvolver em si essa compreensão e esse olhar mais profundo, vamos colocar assim, de self para self, né? de espírito para espírito, de irmão para irmão, numa fraternidade, que é o sublime da caridade. Em todas as questões, o dinheiro sempre vai ser o menos importante. Mas como você está fazendo aquela situação é o que é mais importante de tudo. Ok, Tati? Tati, você está arrasando hoje, Tati. Falta 6 minutos. Você quer continuar? Porque a irmã Rosália, ela dá um banho na caridade moral. Você sabe que a irmã Rosália, ela dá um banho, né? E tem uma frase que ela fala assim, que a caridade é deixar o mais tolo falar, né? Eu acho isso tão maravilhoso. Tati, parabéns mesmo. Porque ela chama os dois de tolo, né? É o mais tolo dos dois, né? Diga, Carlinhos. Parabéns pela aula, pela sua sensibilidade, hoje que está sensível e, acima de tudo, por nota 10. Muito obrigada, Carlinhos. Eu dou um 10 também, viu? Vocês viram a cadeira para mim? Com louvor. Tiramos o chapéu para você. Tirar também a chapéu. Ai, queridos, obrigada. Meu Deus, gente. Eu vou tirar, tá? Eu vou stop share aqui. Stop share. Ô, Cris, será que eu já te transformo de... Eu puxo aqui, pode deixar. Tá. Tá. Eu não sei se eu compartilhei com vocês, mas até foi recentemente que eu nem... eu tenho acesso à informação, mas eu nunca lembro fonte, eu nunca lembro como é que o esquema andou, então, né? Mas é o de menos também. Mas eu estava conversando esses dias sobre isso, assim, de que durante bastante tempo da vida eu fui muito humilhada, cara, em diversos setores, assim, da minha vida eu fui muito humilhada, me senti sempre muito sozinha, né? Muito louco isso. E, óbvio, não acho, não vejo nenhuma injustiça, né? Vejo muito aprendizado e imagino o tamanho da arrogância, né? Que a pessoinha aqui
carrega em si. E eu sempre, desde pequena, eu lembro que desde criança, eu sempre pedi a Deus, assim, para que eu pudesse conseguir evoluir, sabe? Que eu via muito sentido sobre a evolução, mesmo sem entender muita coisa, mas eu via muito sentido sobre a evolução. E depois de tanto constrangimento, não que hoje em dia eu não passe constrangimentos, mas depois de um concentrado constrangimento que eu passei ali, eu pude encontrar um grupo tão amoroso, que sempre me acolhe tão bem, e eu vejo como acolhe a todos que entram nele também, sabe? E essa troca, essa complementariedade, esse não desistir é uma coisa que impulsiona, sabe? Então, assim como vocês me agradeceram ali e me deram palavras positivas sobre a aula, eu gostaria de agradecer imensamente todos, por todo esse amor compartilhado, por toda a trajetória compartilhada, porque nós somos um só, né? E às vezes a gente tem a dificuldade de entender sobre isso, a gente tem dificuldade de falar de coração para coração, e no dia a dia a gente tem tanta dificuldade de reconhecer isso, que a gente se coloca em situações que não concordamos, né? Mas que a gente possa aprender com elas sempre. E, enfim, eu só queria dizer realmente o meu muito obrigada por todo esse carinho, por todo esse amor. Sim. É isso aí. Ô, Tati, eu queria só Oi. te dizer que isso só vem a contribuir com a nossa teoria, né? Deus não nos abandona nunca, né? Porque eu Nunca. também fui resgatada de um caos há quase 5 anos atrás. Então, é isso, gente. Deus não desiste de nós, nunca, né? Ele está sempre ali do nosso ladinho, chamando, chamando, atraindo. E uma hora a gente vai. Esse é o nosso consolo, que pode demorar, mas a gente vai, né? E que bom, eu só vou assinar embaixo, a tua aula hoje foi, nossa, foi assim, leve, gostosa de ouvir, serena, nem sei te explicar, mas eu Que bom. ouso dizer, sem querer te ofender, que para mim foi uma das melhores aulas que tu deu, entendeu? Não sei nem dizer o porquê, não sei justificar, mas preciso te dizer. Obrigada. Não se ofenda, por favor, mas fosse Não, maravilhosa imagina, hoje. de jeito nenhum. Eu acho que, sabe o que aconteceu hoje? Tu falou de coração hoje, entendeu? É, Foi o teu né? coração que foi colocado ali, entendeu? Isso foi maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Ultimamente, Helena, eu tenho sentido muito sobre isso, sabe? Eu tenho pedido que, já que Deus me colocou nesse movimento de, enfim, de dar aula, de participar de algumas palestras, que eu consiga levar isso, né? Porque, na verdade, eu sou só um instrumento dele, né? Eu não sou nada, né? Eu sou realmente uma ponte, assim como outras pessoas foram pontes para que tocassem o meu coração. Eu peço para que eu seja a ponte para tocar mais corações, né? Porque é isso que importa, que a gente tenha um caminho de retorno e que a gente escolha de preferência pelo amor. Muito bom. Parabéns, minha querida. Que Deus te abençoe, né? Ilumine. Amém. Então, eu mesma vou fazer o encerramento, pode ser? Claro, obrigada. Então, eu vou ler para vocês aqui um breve escrito, que acho que tem muito a ver com a caridade, né? Senta-te à mesa com tua família, olha ao redor, quem vês? Teu filho, tua mãe, teu esposo, teu pai, ou ainda o teu irmão. Quem são essas criaturas? Que personalidade prepondera em cada uma? Sofrem com certeza. As dores de cada um são talvez uma grande incógnita. Se quiseres mesmo exercer um pouco de bondade e ouvisses o que cada um tem a dizer, que diferente seria a tua vida? Ouvir é um exercício fabuloso. Traz mansidão,
reflexão, humildade, desenvolve a benevolência e a compaixão. E se além de ouvir, pudesses também não julgar, que alegria seria, que paz teria essa mesa, essa casa. E se além de ouvir e de não julgar, pudesses também ser amado, te sentir amado e amar, pudesses compreender que cada criatura tem seu momento nesse caminho evolutivo. Ah, quantas bênçãos! As alegrias do céu seriam vividas na terra. Que a paz e a luz possam invadir e permanecer em vossos corações. Então, nós, nesse momento, elevamos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a grande oportunidade, sentindo as bênçãos que caem nesse momento sobre cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações. Livra-nos de tudo que seja mal, e que assim seja. Com essa prece encerramos a nossa aula de hoje. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite Boa a noite, todos. povo.